O show em Brasília acabou. A realidade bateu na porta. Mas onde estava o filho 03 quando o serviço público chamou? Por anos, políticos de todas as esferas usam a carreira pública como um mero plano B, um porto seguro, garantido pelo concurso. Mas o que acontece quando esse porto seguro exige de fato que você volte a trabalhar? O que acontece quando o nome que dominou os noticiários precisa bater ponto como qualquer outro servidor? É exatamente essa encruzilhada que Eduardo Bolsonaro, o 03, enfrenta agora. A Polícia Federal acaba de abrir um novo e perigoso processo administrativo contra ele. E desta vez, o risco não é apenas de multa ou reprimenda, o risco é de demissão. O que está em jogo não é um erro de protocolo ou uma manobra política simples. É o que a lei chama de abandono de cargo, uma das infrações mais graves para um servidor público. Para entender a dimensão disso, precisamos voltar ao fim de 2025. Eduardo Bolsonaro, por circunstâncias que não cabem detalhar agora, perdeu seu mandato de deputado federal em 18 de dezembro de 2025. Ao perder o mandato eletivo, a legislação é clara. Ele deveria retornar imediatamente ao seu cargo de origem na Polícia Federal. Cargo este que ele ocupava desde 2010, o de escrivão da PF. Mas a portaria da Corregedoria, emitida pela PF no Rio de Janeiro, revela uma narrativa bem diferente. O que se esperava era a volta de um escrivão licenciado à ativa. O que aconteceu, segundo o órgão, foi o silêncio e o sumiço. A portaria aponta que após o dia 18 de dezembro de 2025, Eduardo Bolsonaro se ausentou ao serviço de forma intencional, sem justificativa, por um período que ultrapassou 30 dias consecutivos. Vamos parar aqui e focar na gravidade desses números. 30 dias consecutivos de ausência sem justificativa. Para o Serviço Público Federal, isso é o gatilho automático para um processo administrativo disciplinar, o PED, focado em apurar abandono de cargo. O PED que a PF iniciou não é um inquérito trabalhista comum. Ele tem o poder de investigar a responsabilidade funcional de Eduardo Bolsonaro. E a responsabilidade funcional, neste caso, é simplesmente a exigência de que o servidor cumpra seu dever de comparecer ao trabalho. A questão central que a Corregedoria vai apurar é a intencionalidade. O servidor sabia que deveria retornar? Sim, ele sabia. Não se trata de uma confusão de férias ou licença médica. Trata-se de uma suposta decisão deliberada de não comparecer. Quando um servidor público, especialmente um policial federal, se ausenta por tanto tempo, ele não está apenas descumprindo o contrato de trabalho. Ele está comprometendo a eficiência e a credibilidade da instituição que deveria servir. Pense no contraste. De um lado tínhamos um dos nomes mais notórios da política brasileira, viajando, participando de comícios, influenciando o debate nacional. De repente a cortina fecha e o holofote se apaga. Ele deve reassumir um cargo de escrivão, provavelmente em uma repartição administrativa, voltando à rotina burocrática de um serviço que exige presença e disciplina. E é exatamente nesse retorno à rotina que, segundo a PF, ele falhou de maneira espetacular. E por que isso importa tanto no nicho político? Porque este caso toca em uma ferida aberta na sociedade brasileira, a percepção de que a classe política vive acima da lei ou usa o serviço público como um mero trampolim ou uma boia salva-vidas. Quantas vezes ouvimos a crítica? O político perde o mandato, mas tem seu salário garantido porque é servidor concursado. Esta garantia legal é o que permite a estabilidade da carreira pública. Mas essa estabilidade vem com uma contrapartida moral e funcional, a obrigação de servir. Se a investigação da Corregedoria confirmar que as faltas foram intencionais e que não houve uma força maior que impedisse o retorno de Eduardo Bolsonaro ao serviço, a consequência prevista é a mais dura possível. A demissão do quadro da Polícia Federal. Perder o cargo significa perder a estabilidade, perder o salário e talvez o mais importante para alguém do seu calibre, perder o status de policial federal. Essa perda de status não é apenas administrativa. No meio político, o rótulo de policial federal sempre foi usado pela família Bolsonaro como um escudo de credibilidade e segurança. Tirar esse título e mais, tirá-lo por motivo de abandono de cargo, gera um desgaste político imenso e quase irreparável. A equipe jurídica de Eduardo Bolsonaro, é claro, terá a chance de apresentar sua defesa. Eles terão que provar que houve algum impedimento legal, alguma licença pendente, ou algum erro formal no processo de convocação da PF que justifique essa ausência prolongada. Mas a barra é alta. Justificar 30 dias ininterruptos de sumiço sem sequer notificar o superior imediato é uma tarefa hercúlea, especialmente para quem tem acesso a uma estrutura de comunicação tão vasta. Este processo é um teste de fogo.
Ele vai determinar se a estabilidade do servidor público concursado resiste ao comportamento de um político de alto escalão. Será que a Corregedoria da PF terá a coragem de levar essa apuração até a demissão, independentemente do sobrenome do investigado? A portaria está aberta. O prazo para a defesa corre. O que começou como uma simples transição de mandato, agora pode ser o fim da carreira pública de Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal. Acompanharemos de perto os próximos passos deste PED, pois ele não define apenas o futuro de um indivíduo, mas reforça a fronteira entre privilégio político e responsabilidade funcional no Brasil. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a PF agirá com rigor, independentemente do peso político do nome?